Romanos 9, 22? Romanos 9, 22. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição? Isso. A palavra traduzida aí por paciência significa longanimidade. Isto está nas Institutas de Calvino comentando isso, inclusive no seu comentário também de Romanos, no mesmo capítulo, ele vai dizer isso aqui, que é longanimidade ali, e ele vai colocar essa longanimidade da mesma maneira que nós entendemos. Ou seja, é a virtude divina de suportar a maldade e aguardar o arrependimento de seus ofensores. É a virtude divina Sim. de suportar a maldade e aguardar arrependimento dos seus ofensores. Mas se vasos de ira significa aqueles que Deus destinou à destruição inevitavelmente, ou seja, eles não têm como deixar de ser vasos de ira, por que Deus estaria aguardando o arrependimento deles? Então, você tinha que ler mais sobre Calvino. Leio bastante. Faltou, porque você não sabe o que é. Engraçado como você não se converteu. Por favor. Mas eu vou responder. Olha só, o homem diz que lê sobre Calvino e não conhece nada sobre a vocação do Evangelho. Deveria conhecer. Eu recomendo que você leia o Huckman. Existe uma coisa dentro do calvinismo chamada vocação do Evangelho, que com clareza define que o Evangelho é oferecido para todos, indistintamente. Que o chamado do Senhor é para todos. Que todos são convidados indistintamente. Eu não sei se porventura vocês pulam essa parte, mas isso está na nossa confissão de fé. O chamado do Evangelho é para todos. Onde está a longanimidade de Deus? A longanimidade de Deus está no fato de que, sem dúvida, Ele faz um convite sincero, verdadeiro e franco. E nós temos uma doutrina sobre isso. É uma pena que não se leia sobre a vocação eficaz do Evangelho, da mesma forma como se deveria ler sobre a vocação do chamado do Evangelho. Existe a vocação eficaz e existe a vocação do Evangelho. As duas estão relacionadas, sem dúvida nenhuma. Mas para nós é muito claro que o chamado do Senhor é sincero. Quando eu vou para o púlpito, eu sou pastor. E quando eu estou no púlpito, eu estou ali com todo o meu coração, crendo que aquelas pessoas possam se converter. Porque não sou eu que determino isso. Cada vaso tem que estar no seu lugar. O meu lugar é pregar com todo o meu amor, com toda a minha convicção, e eu dou tudo o que eu tenho. E quando eu encontro alguém na rua, e eu encontro muitas pessoas na rua, que eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho para elas, eu falo para elas que o Senhor nosso Deus tem um convite de salvação. Sem medo de ser feliz. Sem nenhuma dificuldade. Então, para mim, olhar para a longanimidade de Deus é maravilhoso, é surpreendente, é extasiante, é saber que ela faz parte. E é por isso que os grandes pregadores eram calvinistas, como Spurgeon. John Wesley também, né? Não, estou falando de calvinista. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um calvinista. Um homem que ia para o púlpito e conseguia atrair 12 mil pessoas, e ele era calvinista. Porque ele tinha convicção plena da longanimidade. Não, infelizmente, é só uma má compreensão. São caricaturas, isso é natural. As pessoas criam suas caricaturas, principalmente quando querem defender o que para nós é muito difícil, que é a escolha entre o que Deus diz e o que eu acho. O que Deus diz nesse texto Ele tem o direito de fazer vasos de ira. O calvinista se cala. É o que ele fez. Bom, obrigado. 3 minutos para o senhor fazer o comentário e a gente vai para o intervalo. Tá bom. É interessante que... Desculpa, meu querido pastor. Mas é interessante que o calvinista fala que prega de uma maneira sincera, prega de uma maneira honesta, prega com toda a sinceridade do seu coração que Deus vai salvar. Mas eu fico pensando, como? Sendo que a sua teologia diz que Deus não quer salvar a todos. Eu vou pregar assim, olha meus irmãos, Deus quer salvar a todos, sendo que na minha cabeça eu tenho um grupo ali que pode ser que alguns daqueles ali Deus queira salvar, e tem alguns daqueles ali que Deus vai. Aí eu vou pregar na minha mente assim, olha meus irmãos, Deus quer salvar vocês. Não, o calvinista ser sincero, ele teria que falar assim, olha, eu estou pregando aqui meus irmãos, mas tem alguns aí de vocês que Deus quer salvar, tem outros que Deus não quis salvar. De vocês aí, alguns quer salvar. Eu nunca vi um calvinista pregando o calvinismo de maneira clara, para uma plateia, eu nunca vi isso. Eu nunca vi um calvinista falar assim, olha meus irmãos, alguns querem, Deus quer salvar alguns aqui e Deus não quer salvar outros aqui. Olha, o calvinismo e a palavra que o pastor Heber disse no programa atrás, de que todo calvinista pregando é um arminiano, que
palavra bonita, exatamente. Por que todo calvinista pregando é um arminiano? Porque ele não pode pregar sua teologia. E como diria Roger Walson, toda teologia que eu não posso pregar ela, as claras, ela deve ser rejeitada. Eu não posso pregar essa teologia, por quê? Porque ela vai fazer as pessoas... Nossa, então quer dizer que tem alguns aqui que Deus não quer salvar? Não, então tem que pregar como arminiano. Deus amou a todos, Deus quer salvar você, Deus quer transformar, Deus quer te salvar, então tem que pregar desse jeito. Eu queria ver um dia um calvinista sincero pregando que Deus quer salvar alguns e não quer salvar outros. Isso daí até hoje eu nunca vi.